Pronto. Então, esse é o grupo GLUX, que é o grupo de estudos do Lux Visio, né? A gente tem parceria com vários dos outros grupos, então é com o grupo Dinana, do Bruno Carlucci, com o grupo Garba, Instituto Garba, coordenado pela Marina Hernandes, o grupo Viveca, coordenado pela Alaia Dúlios, e o próprio Lux Visio, né, que tá por trás. Então, é um prazer receber todos aqui. Alguns são novos, outros já estavam no grupo, no grupo anterior, no estudo anterior. E o nosso propósito é assim: a cada, acredito que vai ser mais ou menos a cada 2 a 4 meses, a gente pega um livro novo para estudar. E são os livros da editora Garbalux, que, por sinal, agora na abertura desse livro que nós vamos ver hoje, que é O Mistério da Ética, que foi o primeiro livro publicado pela editora Garbalux. A Marina fez a apresentação do livro e na própria apresentação ela fala um pouco da editora. Então, eu também vou apresentar um pouco disso. A Marina está aqui, vai ser bom porque ela vai poder me puxar a orelha se eu disser errado, ou ela pode complementar as informações. Como diz o nome, é um grupo de estudos, tá? Então, apesar de eu ir coordenando, eu não sou dona do grupo, né? Nós trabalhamos em conjunto, né? Os integrantes desses outros grupos de apoio que eu estava referindo agora, a Marina, a Laia e o Bruno, e outros participantes que já estão há muito tempo com a gente, também fazem parte do gerenciamento aqui do estudo e do grupo, mas normalmente sou eu que coordeno. Como é um grupo de estudos e a gente está online, e a gente tem gente, inclusive, que não está aqui no Brasil, né? A administração disso tem que ser um pouco cuidada, um pouco coordenada, no sentido de evitar que a gente se bagunce muito e conseguir que se faça uma coordenação e uma prática, um exercício mais adequado, né? Então, vai ser sempre nas quintas-feiras, às 19 horas, quando eu, por um acaso, não puder, como hoje, por exemplo, eu estou em Brasília, mas eu moro no interior de São Paulo, mas eu trabalho em Brasília, então às vezes eu estou em Brasília, às vezes eu estou em outros locais, mas então já teve reunião que eu fiz em Porto Alegre, fui visitar minha família, então às vezes outro vai estar coordenando. Como é um grupo de estudos, é do interesse que todos nós participemos. Então, não é assim, palestra da Jane e aí todo mundo ouve, mas acaba ficando bastante uma fala, talvez até por demais minha, mas é que como a gente está à distância, então eu vou coordenando, apresentando uma síntese das ideias, e aí cada um que quiser falar, como estamos online, lembre, levanta a mãozinha. Jane, como é que levanta a mãozinha? Provavelmente no de vocês está lá embaixo, tem uma barra, né? Se vocês mexem o cursor dentro do Zoom, porque tem algumas pessoas que não sabem mexer no Zoom, aparece reactions ou reações. Você clica ali e aparece elevar a mão. Então você levanta a mão e a gente sabe, alguém quer falar. Se não conseguir, tudo bem, começa a abanar assim que a gente presta atenção e abre a palavra. Obviamente, são bem-vindos todos os comentários construtivos e pertinentes ao tema. É importante que a gente faça um exercício de reflexão coletiva. A gente falava muito no grupo anterior, agora que a gente estava estudando o Atma Yoga, e aliás foi muito bom, eu fiquei muito faceira, eu achei que ficou muito bom. Que é como se cada um que colocava um detalhe a mais, uma reflexão a mais, preenchesse um pedacinho daquele grande quebra-cabeças, no sentido da gente ter um aprofundamento, um entendimento melhor da temática. No, Nesses 4 meses anteriores, a temática central foi na Vedanta, a questão do Atman, né? E ele tem relações com todas as outras tradições aqui que a gente vem trabalhando, né? Então, isso foi muito rico. E agora, dessa vez, nós estaremos fazendo um estudo sobre ética. E, obviamente, ética está, ou deveria estar, supostamente, em todas as verdadeiras tradições religiosas, de fato, né, espirituais, em todas as tradições de mistérios, né, e no fundo, né, no background de uma postura de vida coerente com aquilo a que o grupo se propõe, que é um estudo e uma vivência
da espiritualidade mais verdadeira, usando a terminologia, as palavras, a experiência que a gente puder, porque cada um de nós tem uma história de vida neste momento que estamos aqui nesse mundo, ou uma história passada com suas próprias experiências, vivências e idiosincrasias. Então, cada um de nós percebe e sente uma atração ou uma relação mais forte com uma ou outra tradição, e isso vai contribuindo para a nossa compreensão mais coletiva, né? Então, com isso, eu faço um convite a todos para a gente poder começar o texto. É um grupo semi-aberto. Por que semi-aberto? Ele não é secreto, reservado, fechado. Não. Mas ele também não é, vocês veem que a gente não faz uma divulgação pública, não joga em tudo quanto é grupo, não. Ele está mais vinculado ao próprio trabalho do Lux Zil, que tem, como eu disse, já esse compartilhamento de ideias e de pessoas, né? E que tiveram a sua fonte, na verdade, no grupo Lux inicial, que é o grupo Viveka, o grupo Dinana e o Instituto Garba. Então, em parceria com esses grupos, a gente tem esse grupo aqui. E se propõe a gente fazer esse aprofundamento e assim contribuir, inclusive com esses grupos parceiros, né? Então, assim, fico muito feliz da gente estar começando o segundo livro. Confesso que eu fiquei tão animada que hoje foi difícil de me acalmar, e eu preciso fazer esse acalmar, né? E a gente tem por hábito sempre iniciar a reunião com uma breve meditação, que é mais no sentido de criar um clima, tá? Então, a gente fecha os olhos, relaxa, respira e faz um pequeno momento de meditação, que não chega a ser exatamente uma meditação, ao início, para abrir, e ao final, para fechar. E, obviamente, eu peço que todos que estiverem participando, eu quero que aproveitem muito. Eu tenho aproveitado muito, eu agradeço muito quanto a gente tem podido ganhar essa oportunidade de trocar com os demais e aprender e saborear essas experiências dos demais. E com isso eu espero que todo mundo possa aproveitar bem, mantendo uma postura ética, né? E uma postura adequada em relação às atividades e às falas que a gente possa estar realizando. Talvez eu sinta falta, depois da pandemia a gente ficou muito distante, alguns de nós muito distantes, né? E agora a gente está podendo nos grupos online, a gente está podendo acompanhar outros que faz tempo que estavam distantes. Eu estou vendo gente aqui que eu costumava visitar, mas que moram no Nordeste, no Sul, em outros países, e assim a gente pode se encontrar agora. Muito bem. Alguma palavra? Não? Eu vou abrir. Eu estou de. Bom, eu vou abrir aqui os slides, porque aí a partir do slide eu vou comentando. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma breve, resumida. Eu, para ser breve, é meio difícil, eu confesso. Mas eu vou tentar. Uma apresentação resumida do texto O Mistério da Ética, tá? Com, obviamente, aqueles destaques que eu considero que são de maior importância para tal destaque. Mas, obviamente, eu vou pular alguns pedaços. E aí, se alguém considerar, isso aqui eu achei importante, aí eu queria comentar essa passagem que está aqui no texto e que você não chamou atenção. Ou, eu tive uma experiência em relação a isso, ou li um outro livro que fala sobre isso. Então, levanta a mãozinha e acrescenta o que eu tiver não incluído nessa minha apresentação, né? Então, o livro é O Mistério da Ética, O Homem é a Morada do Fogo Logos. É um livro do professor Alberto Brum, é o primeiro livro da editora Carvalux, né? Foi publicado em... eu já vou apresentar a publicação dele. Hoje é dia 31 de agosto de 2023, a gente está gravando isso, então sempre a gente deixa marcado qual que é. E eu sou Jane Nunes, eu junto com o professor Alberto, nós criamos o centro Núcleo Lux em Porto Alegre. Depois de Porto Alegre, a gente foi para Brasília e lá criamos o Centro Lux. E de Brasília, agora a gente mora no interior de São Paulo, e no interior de São Paulo a gente está mantendo o Lux
mas de forma online exclusivamente. Não. Em verdade, às vezes a gente faz um encontro aqui, um encontro lá, mas é uma coisa muito mais eventual. Até porque, principalmente o Alberto, ele está muito mais dedicado agora a colocar tudo isso que a gente teve a oportunidade de vir estudando já há tantos anos, importa muitos anos nisso, colocando isso em publicações, né? E na publicação dos livros, a gente já está... Esse é o primeiro, o Mistério da Ética. E agora a gente está no... Vai sair o sétimo livro, é segredo ainda, né? Mas eu acho que até o final do ano ele sai, ele está no processo de revisão. Nós somos, como equipe, muito chatos com a tradução, a revisão da revisão, a revisão da revisão, e todo esse processo de diagramação e tudo mais. Então, para a gente ter um bom trabalho, um trabalho que vale a pena. E pior é que sempre passa alguma coisa, eu, a Marina e a Yara, então a gente fica quando passa alguma coisa. Mas a gente vai fazendo o possível. Então, destacando que a gente começa hoje, desconfio que a gente vai até 21 de dezembro, e sempre no Gelux, eu propus que, mais ou menos a cada 2 meses, a gente faz uma reunião diferente, que não é na sequência do livro, mas é uma reunião paralela, que eu chamo de práticas da vida diária, no sentido de atitudes práticas para o dia a dia, que tem relação com os conteúdos que a editora Garbalux e esse grupo de esse conjunto de grupos de estudos e trabalhos nessa linha que a gente tem, fazem com a aplicabilidade dessas questões em relação a práticas de vida, né? Então, a gente já falou sobre sono, sonhos, tempo livre, lazer, a gente já falou sobre meditação. Próxima reunião, de repente, a gente fala sobre alimentação, sobre exercício, sobre trabalho, né? Mas a questão da aplicabilidade dessas questões em relação às práticas de vida diária. E eu acho que a gente estudando o mistério da ética vai sobrar conteúdo para a gente trabalhar em relação a isso, né? Então, indo para o livro. Bom, eu tirei uma foto do sumário, só para a gente ter uma noção de quais são os conteúdos que a gente tem no sumário. O professor Alberto Brum é professor de ética há muitos anos, né? Eu conheci ele, já era professor de filosofia, né? É mestre em filosofia, é formado em filosofia, entre outras formações que ele tem. O livro este foi o primeiro livro da editora da Eva Lux, publicado em março de 2020, e ele tem 157 páginas, né? Na verdade, ele tem 162 páginas, mas tem aquelas páginas que são extras, né? Que eu não contei. Ele tem algumas páginas a mais. Então, vocês vão ver que ele está bem estruturado, né? Então, tem a apresentação, prefácio, introdução, revendo a ética na filosofia grega, o significado de ethos, ética ou moral, as origens filosóficas da ética em Heráclito, a ética no pitagórico Demócrito, que Demócrito é um continuador da tradição de Pitágoras, né? A ética das virtudes na filosofia da Grécia Antiga, a ética no estoicismo, a ética das virtudes na filosofia da Índia, as virtudes na filosofia budista, gerando um bom coração, que é uma expressão bastante usada no budismo em relação a essa questão, e o atual Dalai Lama se refere a isso, né? Da moral ao dever de Kant, a ética da compaixão em Schopenhauer, né? A responsabilidade para com o outro em Levinas e a ética da libertação em Dussel, né? O Alberto tem muita experiência com todos esses autores e essas questões, e ele conta um pouco no prefácio do livro sobre como é que ele chegou à construção da redação desse material. E eu vou contar para vocês um segredo, tá? O primeiro livro que era para ter saído era o Atma Yoga, que a gente estava estudando agora nos meses anteriores. Mas aí a equipe aqui pressionou ele um pouco, porque a temática da ética, ela é fundamento para tudo isso que a gente faz e a gente estuda. E o próprio Alberto dá no livro essa noção, a ética não como um conceito a ser discutido apenas, mas como uma forma de viver. E ele vai abordar, e por isso o subtítulo é A Morada do Fórum, por isso o título é O Mistério da Ética, porque ele vai abordar de onde provém essa atitude ética, essa forma de condução na sua ação no viver, né?
Então, e o subtítulo é O Homem é a Morada do Fogo-Logos, que é uma frase decorrente do ensinamento de Heráclito, né, que dá essa ênfase. Acabou de começar a chover aqui em Brasília. E eu começo a nossa apresentação aqui colocando, destacando, eu fotografei, né, uma frase que abre o livro. Antes da própria apresentação, tem uma frasezinha aqui. Nós temos aqui na editora Garbalux, por prática, ocupar todas as páginas, não deixar folha em branco, né? Não sei se isso é uma boa prática, mas é econômica. E eu acho que a gente tenta botar muita coisa em poucas páginas. Então, essa frase eu achei tão bonita e dá tanto a noção sobre o que trata o livro que eu achei importante de destacar. É uma frase de Schopenhauer, e Schopenhauer diz: a compaixão é esse fato admirável, misterioso, pelo qual vemos desaparecer a linha de demarcação que, aos olhos da razão, separa totalmente um ser do outro. Esse processo é digno de espanto e até misterioso. É, na verdade, o grande mistério da ética. Então, é daí que o Alberto tira o título do livro. Então, o livro começa com uma apresentação que é feita pela Marina. A Marina Hernandes é a nossa diretora da editora Garbalux, é a responsável, ou irresponsável, não, acho que ela é responsável pela geração da editora, né? Foi ela que veio organizando tudo isso, fala com o Felipe, né? O nosso Felipe Gubert, que bem recentemente esse ano faleceu, né? E a Marina, junto com o Felipe, geraram a editora, os diretores são a Marina e o Alberto, e ela faz a apresentação do livro, do primeiro livro da editora. Então, eu fiz uma síntese das coisas que ela escreveu, e se ela que está aqui quiser complementar com algum detalhe que acha importante que eu não coloquei, né? Ela começa comentando sobre a importância de percebermos que existe uma vida universal que pulsa em cada ser. E isso nos deveria despertar essa percepção da importância de um agir ético, né? Então, ela apresenta o Instituto Garba e eu digo o Núcleo Lux de Fiu, que são a base da editora Garba Lux, por isso se chama Garba Lux, buscam identificar, aprofundar o estudo e apresentar grandes escritores da humanidade e importantes ensinamentos de sabedoria das tradições, né? Buscando, com isso, um diálogo harmonioso entre essas tradições. E, por isso, tanto o Garba quanto o Núcleo Lux trabalham com algumas tradições em especial. Entre elas, eu destacaria a tradição do budismo, principalmente o budismo Mahayana Gelupa Ensa e o budismo tibetano, né, que é o Gelupa Ensa é tibetano, mas o Mahayana da Índia e o tibetano Gelupa Ensa. Tradições irmãs, como o Shaivismo e a Vedanta, e do lado mais ocidental, que não chega a ser ocidental, porque também é Oriente Médio, o gnosticismo, tanto o gnosticismo setiano quanto o gnosticismo cristão, e o gnosticismo sufi, o sufismo na sua parte mais filosófica, né? São as principais tradições com as quais o Núcleo Lux Sil trabalha, e o Instituto Garba ainda agrega isso. As tradições em parte vinculadas, né, e derivadas de Blavatsky, principalmente naquilo que se associa à tradição budista, no gnosticismo também, como eu já falei, a tradição sufi e ismaelita vai ser mais trabalhada via o Corban, e eu esqueci qual é o outro, Marina, mais que barbaridade. Fala aí, Bom, nosso abre o teu foco som. dá para ouvir? Agora estamos Tá dando ouvindo. para ouvir? Sim. O nosso foco são Blavatsky, Midi, com o gnosticismo, Blavatsky com a parte budista, o Midi com a parte gnóstica e neoplatônica, o Jung com a parte da alquimia e o Corban com a parte do xiismo.
né? Tanto o ismailismo como os 12 imãs. Aí eu só queria, só corrigindo, agora quem está como diretora é a Yara, e eu estou na parte da direção editorial, junto com o Alberto. E aí eu só queria falar para vocês o seguinte, a editora é um braço desse instituto, que não tem fins lucrativos. Então, a editora, tudo que é arrecadado é usado apenas para a publicação de novos livros. Não, ninguém ganha um centavo, nem os autores, nem os revisores, diagramadora, ninguém. Tudo, a divulgação que a gente faz também é com recurso particular. Então, só deixando, mostrando o caráter da nossa editora e do nosso instituto. Então, obviamente, com todo esse trabalho que a Marina e a Yara conduzem, e tem uma equipe junto, né? Não estou esquecendo os demais, mas a Marina e a Yara conduzindo o trabalho da editora, sim, a editora aceita doações, mas principalmente a aquisição dos livros, porque o nosso foco, né, é esse, tornar acessível o que ela diz na apresentação dela, os ensinamentos da sabedoria das tradições, os ensinamentos desses grandes instrutores da humanidade. E por isso eu digo porque eu faço parte dessa equipe, estudando tudo isso há muito tempo. E o responsável por dar início a todo esse movimento é o próprio professor Alberto Bruno, né? Então, ela faz no livro uma breve apresentação do Alberto, e aí comenta sobre que nós já tínhamos, eu e o Alberto, de anos atrás, já alguns trabalhos já desenvolvidos. E a gente tinha publicado em Porto Alegre um pequeno folheto chamado Significado Natal, que foi o nosso primeiro trabalho. A gente comprou uma máquina de escrever especial, que custava o preço de um Fusca na época, para fazer o primeiro livro. Né? Aqui não foi um livro, era um folheto, era de poucas páginas. Aí, logo em seguida, a gente, trabalhando na editora Teosófica, ajudou na publicação, trouxe e possibilitou a publicação da Senda Graduada para a Libertação, do Geshe Harkin, pela editora Teosófica, que é um texto de budismo Gelupa. O Viveka Chudamani, que nós dois trabalhamos na revisão e edição desse livro também, pela editora Teosófica, que é do Shankara, né? Isso em 1993. A Gnosis Viva do Cristianismo Primitivo foi a segunda publicação do Núcleo Lux, né? Mas já aqui em Brasília, que é uma coletânea de artigos do George Mead, de gnosticismo e de sabedoria, de 1994, e trabalhamos também na publicação pela editora Teosófica do Hino de Jesus, né? Eu fiz a revisão do texto em 1994. E aí nós já estávamos formando um grupo, que era o Centro Lux, aqui em Brasília, do qual muitos dos que estão aqui presentes participaram, e que funcionou de 1996 a 2015, são 20 anos trabalhando em Brasília, fez a produção de muitos estudos e cursos, a gente tinha atividade praticamente todos os dias, né? E isso tudo gerou muito material, muito conhecimento, muita vivência, muita experiência, e isso agora está sendo colocado, então, realmente como publicação, principalmente pelo esforço dessas pessoas da editora Garbalux, né? O Alberto, a Marina, a Yara e mais uma equipe que estamos em volta. Isso gerou uma equipe de colaboradores e uma equipe de tradutores também, né? Uns tradutores formais e outros que foram se capacitando para tal, e os trabalhos começaram a ser conduzidos cada vez com mais intensidade e mais material foi sendo produzido. E por isso eu acho que por trás disso, então, está a intensidade, a definição, né, que a Marina fez de que eu vou colocar isso a funcionar, e ela fez isso. E aqui o nosso agradecimento. Houve, então, a formação de um núcleo de pesquisas, que é o núcleo que está por trás das publicações, então, de agora, e um núcleo de tradutores. Então, a gente efetivamente tem, principalmente, esses dois grupos, além do núcleo administrativo e de manutenção, né? Isso no Instituto Garba também funcionando. Pelo Instituto Garba que vai funcionar. Então, na continuação, a Marina comenta, né, que Alberto teria escrito um livro observando as angústias do momento que nós vivemos na sociedade, a necessidade de recuperar essas referências de grandes sábios do passado que às vezes estão faltando, né?
porque muitas vezes a gente vive a nossa vida de relações na sociedade baseada em códigos civis ou religiosos que têm pouco de vida real e de relevantes considerações acerca do respeito ao outro, da compaixão e tudo mais. E muitas vezes eles são, então, um pouco vazios. E aí o autor questiona, qual é a melhor forma de agir? Qual é a ação que não causa sofrimento aos outros e a nós mesmos? Qual é a reta ação? Então, baseado nesse tipo de questionamento, ele leva o seu livro adiante. Então, segundo a Marina, o Alberto, então, investiga as origens da ética com Heráclito e, sobre esse tema, em vários autores, apresenta uma série de filósofos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, desde Siddhartha, o Buda, e mesmo antes de Siddhartha, o jainismo e as tradições vinculadas aos Vedas, né? Passando pelos pré-socráticos, históricos e outros, né? E chegando mais próximos de nós, a Schopenhauer, Levinas, Husserl e outros autores, entre outros autores, né? E aí a Marina fecha com um parágrafo e ela diz que a mensagem destes grandes filósofos possa reverberar no coração de todos. E eu achei muito bonita a introdução dela. Eu ia só fazer assim, a apresentação não, vale a pena, então recomendo. Marina, fala. Eu quero ouvir muitos outros que estão aqui, mas antes eu só queria falar um pouco de o quanto eu acho importante a gente passar por esse livro antes de ter passado por esse livro, a gente começar a passar antes de ir para o dos rishis, que seria mais ou menos o caminho mais natural depois do Atma Yoga. É porque o Mas eu, Rishis, ele aborda a fundamentação onde o Atma Yoga se insere. Então, para quem não estava aqui, né, não sabe que a gente ficou discutindo, do Atma Yoga nós vamos para o Rishis ou vamos para o Ética, mas porque eu, eu já sei o que a Marina vai dizer e eu concordo com ela. bom, é, o dos rishis tem a ver com aquele contexto indiano, né, como a Jane falou, e daí vem a Vedanta. E este mistério da ética, ele acontece temporalmente na época do Shankara. Então, tem a ver, mas não é só isso. O que eu acho mais interessante é que esse livro seja de diapasão para os próximos estudos. Ele vai dar a nota-chave de como a gente se aproximar dos outros estudos, que é os rishis, os grandes sábios da Índia. Então, não com uma curiosidade intelectual, mas com essa nota que esse livro vai dar, essa vibração que este mistério da ética vai dar, da compaixão, de buscar a visão do uno, assim como a gente vai ver o Atman aqui, só que com o nome de Logos. E aí buscar ter ação movida pelo Logos, né? A partir do Logos. colocando, chamando atenção ou destacando a nossa atitude em relação a esse estudo. Não a esse estudo, isso você colocou na apresentação do livro, mas em relação ao tocar as tradições, né? Que isso reverbere dentro de nós, porque encontra ressonância com aquilo que somos de fato, né? Com essa busca por uma atitude ética. Não importa se a tua busca vai pelo budismo, pelo sufismo, pelo gnosticismo, pelo cristianismo, Então, não importa, ou por nenhum desses, mas que a tua atitude ressoe aquilo que, no mais profundo dessas tradições, elas sustentam e elas sugerem como postura de. Né? Quer dizer, é muito difícil você se dizer cristão e não ter uma postura ética. É muito difícil você se dizer espiritualista e não ter uma postura ética. E assim, cada um. Né? Então, concordo, Marina. Muito obrigada, exatamente. Paulinho, Paulino, por exemplo, está no Nordeste, gente. A gente não conseguiria se encontrar se não fosse graças à nossa internet. Obrigada. Oi, Jane, e acompanhando até o raciocínio de Marina, eu achei interessante, desde a primeira vez que li, a citação que Alberto coloca aqui de Schopenhauer, abrindo o livro. A sutileza e, ao mesmo tempo, a beleza e a grandiosidade da aproximação do mistério da compaixão com o mistério da ética, né? Então, isso aí dá um livro só.
Só essa citação dá um livro essa só. citação, pois é, mas se a gente lembrar um pouco, falou um pouco, mas mesmo assim falou no livro anterior, sobre o propósito da compaixão. Quem acompanha também nas quartas-feiras as apresentações com o Bruno, Do grupo o de nível Nana. em que, o do Grupo Guinana, o nível em que a gente vê como um mistério profundo da vida a prática da compaixão, como um caminho também de realização, e, ao mesmo tempo, o que Alberto, no livro, desenvolve como sendo ética e o mistério da ética, né? Esse laço de unidade fundamental, eliminando todas as barreiras que a gente possa imaginar tão fundamental hoje, né? E sempre, mais precisamente para o momento em que a gente vive. Então, eu achei linda essa citação aqui. Queria só ressaltar mesmo. Obrigada, Paulina. Eu também achei tão linda que eu digo, eu não vou passar, pular por cima, né? Aliás, eu quero destacar um detalhe a mais, que eu não destaquei. A capa do livro foi feita pelo Felipe. Nós ficamos em muitas discussões para chegar, porque era a primeira capa, né? Como ia ser a capa? E não sei se vocês notaram, os livros todos da editora Garbalux têm um certo padrão, né? Tem um fundo que lembra o tema, tem um círculo onde vai um personagem central daquele tema, ou o personagem do livro, ou um personagem vinculado fortemente ao tema, né? Sim, o que tem que ter, título, subtítulo, autores, editora, esses detalhes todos. Mas e quem fez essa primeira capa, então, foi o Felipe, e aí a gente manteve esse tipo de estilo, né?